Olá pessoal, estamos na nossa conexão Querigma, conectando na palavra. Eu quero refletir no texto de Juízes capítulo 7, versos 1 ao 9, que relata para nós a derrota dos midianitas. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. E agora apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu os livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Que a outra gente se vá cada um para o seu lugar. E assim enviou Gideão o restante dos homens de Israel, cada um para a sua tenda, mas reteve os 300, os quais tomaram as provisões e as trombetas dos outros. Ora, estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei, os midianitas, nas tuas mãos. Queridos, há um relato importante de uma mãe que ela tinha uma criança com 3 anos de idade e aos 3 anos de idade esta mãe precisou submeter-se a uma cirurgia. E essa cirurgia traria para ela um tempo de recuperação, que era entre 30 a uns 45 dias no máximo. Portanto, ela começou a criar um impacto na sua vida de medo, de incapacidade, de fraqueza, porque a recuperação da cirurgia exigia esse tempo dela. E antes da cirurgia acontecer, ela começou então a imaginar-se, na cama, enquanto pilhas de pratos, vasilhas sujas estavam se acumulando na pia. Ela então não sabia como iria cuidar de uma criança ativa e não conseguia de maneira nenhuma ver-se de pé diante de um fogão cozinhando. Enfim, ela foi tomada por uma fraqueza muito grande e isto impactou a sua vida. Queridos, o texto mostra para nós que Deus fez isso com Gideão. Deus enfraqueceu Gideão antes de suas tropas confrontarem os inimigos, que eram os midianitas. Primeiro, Deus fez com que Gideão dividisse aquele povo. Ele tinha 32.000 homens à disposição no seu exército. E Deus então colocou: olha, diz a estes aí, aqueles que forem medrosos, aqueles que forem tímidos, volte para casa. Está no verso 3. O verso 3 diz assim: agora apregoa aos ouvidos do povo: quem for medroso, quem for tímido, volte.
retire-se da região montanhosa de Gileade. E o texto diz que voltaram do povo 22.000 homens e 10.000 homens ficaram. 10.000. Bom, queridos, depois destes 10.000 restantes, ficaram apenas aqueles que pegaram a água para beber com as mãos, como se fosse um cão. Apenas 300 homens ficaram, mas essa desvantagem impediu que os israelitas confiassem em si mesmos. Nos versos 5 e 6, o texto diz o seguinte: fez Gideão descer o povo às águas. Então, o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. No verso 6, diz que foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo que abaixou de joelhos a beber as águas. Todo o restante ajoelhou, tranquilo, foi lá, bebeu água, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Mas 300 homens estavam ali atentos, vigilantes. Quando nós fazemos, um comparativo entre um cão bebendo água, a gente percebe isso. Você coloca água para ele beber, ele começa a beber a água, ele começa então a lamber, bebendo os seus goles de água, mas os seus olhos estão para a esquerda, para a direita, ele dá uma franzida na testa, olha para cima, mas continua bebendo, ele está atento, ele está vigilante. É isso que Deus quer de cada um de nós, que estejamos atentos ao seu querer, à sua vontade, que estejamos sempre prontos para servir, prontos para agir conforme a vontade de Deus. Sabendo-se, queridos, que a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável. Então você não precisa duvidar, você precisa saber entregar-se ao Senhor. O salmista, lá no Salmo 37, no verso 5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Queridos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Nós não podemos ser medrosos, nós não podemos ser tímidos, nada vai nos intimidar e nada vai provocar em nós sentimentos de fraqueza, porque o nosso Deus está conosco, ele é o nosso refúgio e fortaleza e é socorro bem presente. Portanto, queridos, eles não puderam dizer que se libertaram por sua própria força. Diz-nos o verso de número 2, disse o Senhor Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os medianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Às vezes nós temos essa raiz dentro de nós, de nos vangloriarmos naquilo que temos, naquilo que podemos. Às vezes nós vivemos na nossa luxuosidade, na nossa pomposidade e achamos que estamos bem, achamos que temos tudo. Mas você esquece que Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Você esquece de Deus. É muito comum você buscar a Deus na fraqueza e quando você está bem, você esquece de Deus, você vira as costas. Então não pode ser assim. Nós precisamos saber que nós dependemos de Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Portanto, queridos, há momentos em nossa vida que muitos de nós nos sentimos exaustos, nos sentimos impotentes. Quando isso acontece conosco, nós podemos perceber o quanto nós precisamos de Deus. É Deus que nos encoraja internamente por meio do seu Espírito. Mas também é Deus que nos encoraja exteriormente, por intermédio de amigos, por intermédio de família,
por intermédio da Igreja do Senhor Jesus estabelecida na face da terra. Nunca devemos deixar de lado a nossa independência, mas precisamos aprender mais e mais de Deus, porque o seu poder, ele opera na fraqueza. Apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, não no capítulo 12, no versículo 9. Nós podemos ter certeza, esperança. Nós podemos saber que Deus vai suprir as nossas necessidades. Nada acontece por nossa conta própria. Ainda que você queira fazer com a sua própria força, com os seus braços, lá na frente pode dar errado. Você acha que está fazendo a coisa certa. Você acha que está fazendo tudo certinho e esquece de Deus. Você não para louvar a Deus. Você não para ler a palavra. Você não para orar. Você não para agradecer. É preciso ter tempo para o Senhor e saber que Ele opera nas fraquezas. Eu não sei o que você está passando, qual é a dificuldade, qual é o vale que você está, mas tenha certeza, Deus tem uma bênção para você. Eu costumo dizer que quando as coisas estão muito ruins, estão perto de melhorar. Deus tem um controle de tudo e de todas as coisas. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor operou na fraqueza de Gideão. Assim nós podemos entender que o Senhor também é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, como nos diz a Tua palavra. Opera, Senhor, em nossas vidas e na vida de todos que nos ouvem neste momento através da Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, a Tua direção, perdoando os nossos pecados, porque somos pecadores, somos fracos. Nós carecemos da Tua graça e do Teu poder. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.